Salve, salve a todos aí. Mais um videozinho aí, galera. Hoje uma polêmica, como vocês viram aí no enunciado aí, no título do vídeo. É o seguinte, a gente vai discutir hoje aqui, vai falar um pouquinho sobre qual que é o melhor alto-falante. Zeta, Pioneer, Powervox, Snake, Tiger Audio, Eros. Qual 6x9? Tá? Não tá o alto-falante, mas vai servir de forma generalista para a gente poder falar sobre outros alto-falantes, tá? A gente pensando aqui em projeto em trio goiano, viu, galera? Que é o uso de sub, né? Grave emborrachado, subwoofer, no caso aí um alto-falante de médio para usar como com a voz, né? Que é os 69 que a gente vai falar, e Twitter para falar nas altas frequências. Então o que acontece, galera? Uma coisa que muita gente, clientes, amigos, muita gente me pergunta é o seguinte: cara, qual que é melhor? O Powervox é melhor do que o Zeta? Não, o Tiger é melhor. Não, o top é o Snake. Não, eu prefiro 69 Pioneer porque dá mais qualidade. Aí fica aquelas dúvidas. Então eu vou tentar falar aqui um pouco a minha opinião, minha experiência de mercado e etc, para poder ajudar e entender, mostrar para vocês quais são as diferenças. Então é o seguinte, primeira coisa, quando a gente fala de um alto-falante desse para voz aí, o que acontece muito é que a galera visa muito custo-benefício, tá? Então o que acontece? Se você pegar, por exemplo, os alto-falantes da Pioneer, os 69, desde aqueles primeirinhos lá, um 6x9 Pioneer lá, os azulzinhos, depois eles colocaram os pretinhos lá, que é os de 460, depois eles passaram por de 550, passaram por 600, de 650 agora tem um de 700 watts. Mas é o seguinte, galera, preciso que vocês entendam uma coisa: esse tipo de alto-falante, eles só aguentam, todos eles, tá? Inclusive, os mais novos falam que aguentam 100 watts RMS cada um, e os mais antigos 70, 80 watts. Porém, galera, eu já coloquei até o dobro de potência disso aí, colocando como generalizar e como 100 watts RMS cada um, certo? Esses alto-falantes da Pioneer. A gente já falar do Pioneer para depois falar dos demais. Então o que acontece? Eu tô aqui para desmerecer marca nenhuma, eu tô aqui para dar minha opinião com experiência de mercado para a galera entender o que é melhor para cada projeto, para cada bolsa, etc. Então o que acontece? A gente falar do alto-falante da Pioneer, ele aguenta 100 watts RMS, certo? Não é 700, não é 400, não é 1000, nada disso. É 100 watts RMS cada um. É a potência nominal que você tem que considerar, ok? Então o que acontece? A gente vai pensar aqui, ó. Se ele aguenta 100 watts RMS e ele tem um custo aí de um alto-falante desse novo por volta de R$270 o par, se falar no Pioneer, certo? E eu vou fazer uma comparação dele aqui agora, que é com o alto-falante de torre, tá? Que tem aquele Twitter em cima, que é comparado com o Eros, porque é esses dois que eu trouxe aqui um pouco de exemplo para vocês, mas ele meio que vai generalizar com outras marcas aí. Inclusive a gente tem vários 69 aí, a galera não usa muito e que tem uma qualidade e força muito maior do que do Pioneer, tá? Falar aí do Bomber, tem uns Bomber aí, até recomendei alguns no nosso grupo do WhatsApp lá. Tem uns Bomber, tem próprio da JBL, que é muito bom. Uns JBL que aguenta mais de 200 watts RMS cada um. Então tem diversos alto-falantes 69 aí no mercado. Nós vamos falar entre o Pioneer e o Eros, tá? O que acontece? Quando a gente compara o Eros com o 69 da Pioneer, se você observar a construção dele, conjunto magnético, que é o ímã, certo? O ímã, os demais componentes, bobina, depois vem carcaça, centragem e o cone do alto-falante e a torre, se vocês compararem um com o outro, não é só a aparência que é igual, galera, é praticamente a mesma coisa. Quando vocês colocam os dois para tocar no mesmo sistema, nos mesmos modos, digamos assim, vocês vão ver que a diferença é mínima, tá? O que eu percebi é que o alto-falante da Pioneer consegue um pouquinho mais de frequência alta, chegando ali até seus 5.000 Hz ainda, e o Eros não consegue chegar tanto, chega uns 4.500, 4.000 com uma certa qualidade, certo? Mas ele até perde muito, acima de 2.000 Hz, todos os dois alto-falantes perdem muita, não potência,
às vezes não consegue enxergar com a mesma fletagem, digamos assim. Por exemplo, se fazer um corte aí de 250 a 300 Hz até tipo 5000, o Pioneer vai ter uma voz um pouco mais fina e o Eros uma voz um pouco mais grossa. Mas a diferença, galera, é tão mínima quando você coloca os dois, por exemplo, em forro de porta, com 14, com 16, ou seja, o carro cheio, tá? Sabe regular muito bem isso aí. Aí queima muito o alto-falante da Eros. Mas se você parar para pensar, um alto-falante da Eros novo custa 140, 130, 120 reais novo, certo? O par. Porque ele é como se fosse uma imitação. Eu vou falar que Eros, mas a verdade é que aqui em Goiânia, no mercado, ele vende muito dele, mas a marca dele atrás está escrito Eros, tá? Não é a Eros mesmo que fabrica. Isso é uma imitação, alguma coisa que eles fizeram aí com a réplica do Pioneer. Mas assim, de qualidade, galera, a custo-benefício, eu prefiro ficar com Eros por conta do preço, certo? E o que ele entrega de potência e qualidade se assemelha tipo 90% ao Pioneer. Então, assim, uma coisa que custa praticamente a metade do preço e toca praticamente a mesma coisa, eu prefiro o Eros. Agora, se você não tem problema em gastar 270 reais e tal no Pioneer, não tem problema. Você quer pôr 69 da Pioneer, não tem problema nenhum, certo? É excelente, tanto os antigos quanto os mais novos, certo? Tem alguns reviews aí do Pioneer de 700 que eu ainda não fiz nenhum projeto com ele, mas dizem que é muito bom, tão como os antigos. Uma outra coisa que acontece também, que eu gosto muito de comparar com os alto-falantes da Zeta, Snake, Tiger, tal, esses alto-falantes aí, cone seco, tá? Que a galera tá gostando demais, estão colocando nos projetos. O que acontece? Esses alto-falantes são excelentes, eu até prefiro eles do que o 69. Muita gente fala, não dá qualidade, que não sei o que. Galera, dá qualidade do mesmo jeito se não for maior, principalmente nas frequências de médio, que é entre 300 Hz ali até uns 600, 700 Hz. Ele é muito mais forte do que o Pioneer. Por quê? Porque ele tem um conjunto magnético um pouco mais firme, um pouco mais rígido. Ele não foi feito para excursionar quase nada, digamos assim. O Pioneer nos 69 ele tem um conjunto magnético mais flexível. E ele não consegue dar com qualidade essas frequências que esses alto-falantes que são considerados woofer, né, conseguem chegar, que é Zeta, Tiger, como estava explicando para vocês aí. Então é o seguinte, quem quer colocar esse tipo de alto-falante tem disposição para colocar, vale muito a pena, porque você consegue uma voz mais forte, tá? Uma voz mais imponente, e você complementa com o Twitter. Só que a vantagem dele é que você consegue descer mais um pouco a frequência de ressonância dele de corte inicial, tá? Frequência de ressonância não, a frequência dele, tá? Que ele vai estar tocando ali no sistema. Então o que acontece? Se você coloca ele para tocar, por exemplo, de 180 Hz em diante, ele vai tocar. Ele vai excursionar praticamente nada, vai ficar bem paradinho e vai dar uma voz muito encorpada e com muita força. Só que tem um detalhe, e esses alto-falantes eles já têm uma gama maior de potências suportadas. No Zeta mesmo ele começa de 160, depois ele passa para 200 e 280, certo? A Tiger tem um de 220, Tiger Audio não. A Tiger tem um de 200 também e o de 280, se eu não me engano. Aí você pega, por exemplo, o Snake, tem também 220 e até de 300, se eu não me engano. Então é o seguinte, esse alto-falante suporta mais potência e tal. A galera fala, mas ele queima mais, demora mais a queimar. Por que ele demora mais a queimar? Porque ele tem uma bobina mais parruda. É a bobina que manda no conjunto magnético para ele queimar ou não. Entendeu? Então se ele tem uma bobina maior, no caso, com mais enrolamento, maior espessura, então isso aí faz com que o alto-falante aguente mais potência e consequentemente ele queime com mais dificuldade. Entendeu? A diferença maior é essa. Só que é o seguinte, galera, você pegar Tiger, você pegar Zeta, você pegar Snake, Powervox, a Powervox, se eu não me engano, ela não tem 6x9, pelo menos eu não vi ainda. Só alto-falante redondo. Mas galera, todos eles têm uma força extrema, qualidade extrema, certo? Eu não considero nenhum melhor que o outro, tá? Muitos falam, eu pus Snake, queimou. Aí eu pus Zeta, não queimou. Aí outro fala, pus Tiger Audio, o Tiger Audio aguentou mais porque não sei quem. E fica aquele rolo e tal. Galera, vamos parar com isso. As marcas estão aí, cada uma quer, claro, dominar mercado, etc. Mas não tem dessa. O projeto tem que ser dimensionado. Se você coloca, por exemplo, um alto-falante, você estava no seu carro, por exemplo, com 14 6x9 da Pioneer ou da Eros, que seja. Não, eu quero com um som mais forte. Aí você coloca o Tiger, por exemplo, de 200 watts.
Você dobrou a potência dos seus alto-falantes, consequentemente, para ele gritar mais, tem que dobrar a potência do seu módulo. E detalhe, casar a impedância corretamente, porque senão não adianta nada, certo? E uma outra coisa ainda, a galera queima o alto-falante por conta de potência não exagerada e sim por distorção. A galera vê aquele LED click do módulo lá piscando e não abaixa o som, entendeu? Não confere regular se está de acordo, a galera mexe nos crossovers aí, tem os doutores aí mexendo em processador também, que às vezes não sabe mexer, faz coisa errada, desce muita os cortes ou aumenta o corte demais, o alto-falante começa a trabalhar na frequência que ele não foi projetado para trabalhar e consequentemente queima, principalmente com aumento excessivo do volume. A galera toma umas e outras aí nas baladas, liga o som no talo e esquece de conferir o LED clip, esquece o que o instalador falou para ele, certo? O que acontece? A queima de todos os alto-falantes. Queima normalmente que normalmente a gente faz quando é forro de porta, só que tá ligado, a gente faz duas ligações em paralelo entre as portas, depois faz uma série. Normalmente queima uma porta completa ou a outra, ou se for uma coisa muito forte em distorção, você queima as duas portas de uma vez, independente se é Tiger, Powervox, etc, etc, etc. Então, o que eu costumo dizer? Se você tem condição, certo? Disposição de comprar esses alto-falantes que eu citei aí, ó, seja Zeta, Powervox, Tiger, entre outros aí, Snake, compra, que é muito bom, mas compra um de verdade, compra um que agrada um pouco mais a sua aparência, porque todos são excelentes, entendeu? Às vezes acontece alguns problemas, às vezes algum erro de fabricação, às vezes vem algum alto-falante com defeito, a galera quer condenar a marca como um todo, e não é assim que funciona, beleza? Então o que acontece? Vamos trabalhar, galera, de um jeito, um alto-falante que te atenda e faça o projeto dimensionado. Não adianta nada você querer colocar, por exemplo, 16 Zeta de 280, sendo que você não tem módulo para tocar esse tanto de coisa, entendeu? Aí você está com um alto-falante de 200, que suporta até 280 RMS, certo? E você está consumindo às vezes só tipo 100, 150 watts dele, porque você não tem módulo que toque tudo. Então o que adianta você colocar um alto-falante desse? Aí você coloca, por exemplo, lá 16 alto-falantes desses para tocar, seu carro fica num peso danado, porque os alto-falantes têm um ímã quase o tamanho do cone do alto-falante, para poder conseguir chegar a essa potência toda, e você não tem módulo que supra, entendeu? Então mais vale você conseguir colocar um monte de 69, seja Pioneer ou seja o Eros que seja, tá? Mais barato ainda, e consiga fazer o projeto dimensionado para eles, do que você querer colocar um alto-falante muito forte, certo? Ah, vou pôr o Zeta, vou pôr o Snake, vou pôr sei lá o que, mas você não tem potência para tocar. E outra coisa que encarece mais ainda é tipo de projeto, além dos alto-falantes terem um custo maior, porque eles também são muito mais trabalhados, os componentes deles são muito mais reforçados, entendeu? O tipo de material, o ímã muito maior, tudo encarece o produto. Então não tem como ele ser o mesmo preço de um Pioneer, de um Eros, por exemplo, ou até do próprio Pioneer, que esse alto-falante de 200 watts em diante, aí ele tem um preço bem mais salgado do que um par de alto-falante da Pioneer, por exemplo. Então é melhor você fazer isso do que dimensionar tudo, do que você fazer um projeto desse. Porque você pensa, se você, por exemplo, tem 16 Zeta de 280, você vai precisar de um módulo aí nada de 4.000 watts em diante para poder tocar. Tá, eu nem fiz as contas, eu vou fazer uma continha mais ou menos aqui, só para a galera ter um pouco de noção. Se você pegar aí 280 vezes 16, dá 4.480. Você precisa de um módulo de no mínimo isso para tocar 16 alto-falantes desse. Entendeu? Ou seja, para tocar aqui com qualidade 16 Zeta de 280, você precisaria do módulo, na verdade, de uns 5.000 watts. Entendeu? Porque não tem módulo de 4.500, por exemplo, eu não conheço. Tem de 4.000, tem de 5.000 e tal, mas de 4.000 cravado não tem. Você coloca um 5.000 para poder suprir um pouco mais isso. Aí vem mais um outro agravante. Para tocar um módulo de 5.000 watts aí, você vai precisar, ó, 5.000 dividido para 20. Só para tocar esse módulo de 5.000 você precisa de 250 amperes de bateria. Entendeu? Fora fonte, o cabeamento tem que ser muito mais dimensionado. Tem que ser no mínimo 45 mm para tocar um módulo desse tamanho. Então, galera, vamos parar com isso aí de alto-falante é melhor que o outro, porque o projeto não foi bem feito. Eu não tenho módulo tocando, ele quer aumentar demais, começa a dar distorção e o alto-falante queima. Pode ser
o alto-falante mais fodido do mundo, de 1000 watts RMS. Se você colocar para tocar distorção, ele toca até um certo tempo, mas ele não aguenta, a bobina esquenta até ele queimar. Porque a distorção, a onda enquadra. E quando a onda enquadra, o alto-falante ele começa... É claro que não consegue ver isso, principalmente o alto-falante de voz, porque o excursionamento dele é muito pequeno. Mas o alto-falante, em vez de ele fluir como a onda, ele vai só enquadra a onda, ele para. Ele fica forçando assim, ó. Ele não dá conta de subir e descer com qualidade. Onde ele vai esquentando, esquentando, esquentando e chega na queima. Então, galera, vamos parar com isso de que qual é melhor, que é melhor, que é melhor. Tudo vem para acrescentar no nosso mundo do som automotivo, entendeu? Vamos parar com esse mimimi aí, que isso aí para mim é tudo balela. Não existe um alto-falante melhor que outro. Existe projeto dimensionado do início ao fim, entendeu? Se você não tem uma pessoa de confiança ainda, procure algumas pessoas que têm conhecimento na área, entendeu? Vai no instalador, vai numa loja bacana, certo? E outra coisa que eu quero falar aí, para a gente finalizar o vídeo. Você que quer ter conhecimento nessa área aí, quer saber de fato como que projeta, faz um projeto desde o início, quer saber instalar, regular, quer aprender a mexer com som automotivo de forma profissional, mesmo que não seja para trabalhar na área, para você que você já tem um som, por exemplo, entendeu? Então, assim, procura, a gente tem um curso aqui na internet, um curso 100% online, tá? Ele é à distância, que você faz no conforto da sua casa, com o seu celular, com tablet, com notebook, do jeito que você achar melhor. Não basta você ter conexão com a internet. Você vai ver mais de 80 horas de conteúdo gravado, entendeu? Dentro desse curso, ensinando vocês a parte de instalação, a parte de regulagem. E tudo isso no detalhe, você não precisa ter conhecimento nenhum, você vai aprender tudo, certo? Você vai aprender a instalar, regular, a mexer com o processador de áudio, crossover, fazer os cortes de forma detalhada, tudo bonitinho, como é que projeta uma caixa de grave ou médio grave, certo? Bem detalhado, como é que dimensiona a litragem, como é que dimensiona duto, como é que a gente trabalha essas medidas aí de porta-mala para chegar na medida necessária que a gente tem que ter para aquele falante específico, certo? Depois você vai aprender a trabalhar com reforma de alto-falante, você vai aprender a trabalhar com madeiramento, eu ensino a fazer forro de porta, traseirinha, caixa de grave, porta-módulos, entendeu? Os acabamentos, caixa residencial, tudo isso você vai aprender num curso 100% online, por apenas R$150. Então é o seguinte, você que tem vontade de aprender um pouco mais, quer se especializar nessa área, procure o nosso curso que vocês não vão se arrepender, certo? Além de tudo isso, a gente entrega certificado para vocês, após vocês finalizarem o curso, você vai fazer uma provinha pequena pelo WhatsApp mesmo, uma coisa bem simples. Não tem nada de burocracia nem nada, uma coisa bem pessoal mesmo. Todas as dúvidas você vai tirar comigo. Então você fez a prova, acertou 80%, eu vou enviar o certificado para você e te corrigir para você também entender nas perguntas que você errou, por que você errou. Para que você realmente tenha um conhecimento em 100%, não em 70% ou 80%. Ok? Precisamos então deixar todos os nossos contatos aí. O vídeo explicando bem detalhado como é que funciona esse curso online. E é isso aí, espero que eu tenha agregado um pouco mais de conhecimento para vocês. Dúvidas, só entrar em contato. É isso aí, salve a todos, abraços.